Eu acho que vocês pegaram pesadíssimo. A culpa é das duas ali, ó. Levanta a mão, dá tchau, a culpa é das duas. É isso. Não, se alguém... Manu, você tem alguma coisa a ver com isso? Não, né? Eu não, eu sou publicitária. Então, eu tenho nada a ver com isso. Competência patrimonial, eu nem patrimônio tenho, essas coisas, entende? Não sei nem o que é. Bom, pessoal, pra gente dar seguimento, então, pra nossa parte, esse período da tarde, tá aqui marcado na minha fichinha pra gente apresentar o QR Code do download dos materiais. Verdade. Dos materiais. Então, tudo que a gente está apresentando aqui, pessoal, vocês vão conseguir fazer o download, baixar, e tem vários outros materiais disponíveis também, tá? É um complemento do que a gente traz para cá, do que a gente traz na comunidade, traz ali no Sevilha Educação. Então, baixa o material, se capacita, leia, compartilha com os seus colegas de profissão, com o pessoal que está do seu time ali, tá bom? É isso, vai colocar na tela. Enquanto eles colocam na tela ali, estão agilizando esse trabalho, eu acho, Manu, que dá pra gente já chamar a próxima palestrante. Bora? Vambora. Então vai, manda aí. Agora quem vai palestrar pra gente é ela que é fundadora da Zoe Consulting, coach, palestrante, diretora de RH do Costa Menezes Contábil, com a palestra O Papel do Recrutamento e Seleção na Formação de uma Equipe Contábil de Alta Performance. Com vocês, Letícia Costa. Legal! Salve de palmas, galera! Boa tarde! Muito bom, boa tarde. Boa tarde, gente! Boa tarde. Seja bem-vinda. Cheguei nesse palco aqui com Tudo pessoas bem? maravilhosas, né? Que tiveram com a gente nesta manhã. É isso. O palco é tudo seu. É todo Muito seu. obrigada. O passador está ali, se Aí, ó. precisar. Deixa eu te mostrar aqui. Do laserzinho, passar pro lado pro outro pra apresentação, tá? Obrigado, bem-vinda. E aí, gente? Bora começar essa tarde aqui pra gente falar sobre pessoas, porque é tudo sobre pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende de negócios. Então, quero compartilhar aqui com vocês, a gente falar esse papel do recrutamento e seleção na construção aí, né, realmente do escritório contábil. Quem aqui tem escritório contábil, trabalha em escritório contábil? Todo mundo, a grande maioria aqui de vocês, né? Ótimo. Bom, vou me apresentar para vocês. Eu sou a Letícia. Comecei a trabalhar em escritório contábil em 2015. Nosso escritório fica em Santo André. E já faz 10 anos que eu já trabalho em escritório contábil, então já trabalhei no DP, no contábil, no fiscal, na legalização. E o que eu fui fazer? Psicologia. Então, eu fui fazer psicologia, sou formada aí em psicologia. Sou professora da Escola de Negócios Conquer, então atendo aí várias empresas fazendo palestras, treinamentos. E o que aconteceu? O que vocês acham que eu estou cursando agora? Alguém acerta? Contabilidade. Pois é, eu estou cursando agora contabilidade porque sou sucessora de escritório contábil. Trabalho aí na área, sou fundadora da Zoe, minha empresa já está no mercado há 6 anos, mas agora eu estou já no 5º semestre de contabilidade. Então, eu estava ali com a Paola, né? A gente estava ali, eu falei, nossa, vi isso na faculdade, estava acertando aqui os quiz, né? Mas que eu sou realmente agora uma universitária. Bom, esse daqui é um pouquinho, né, de quem eu sou, a minha equipe, o meu pessoal que está aqui comigo também. Então, hoje, assim como o Rogério falou, né, do quanto é importante a gente estar nesses ambientes, a gente trocar com as pessoas, aprender mais. Eu faço parte também de um clube de sócios obrigada. Faço parte também de um clube de sócios do Fair Club, que eu sou sócia do Johnny Martins, do Flávio Augusto, do Joel J e do Caio Carneiro. E também o investimento do nosso clube é mais de R$120 mil para entrar. E para a gente fazer isso daqui, para a gente trocar e para a gente, assim, eu sento em mesas de pessoas que faturam milhões por mês, né? E eu tô ali ouvindo, escutando a estratégia, aprendendo, anotando, porque é isso que vai mudar o jogo. Não só os insights que a gente tem, mas a gente não pode só viver de insight, o que a gente pegou, mas é a decisão que a gente toma com aquilo que a gente faz. Então, a decisão que a gente toma hoje muda o nosso futuro, né? Muda o nosso 2025. Pensando nisso,
como eu falei para vocês, se você não entende pessoas, você não entende negócio, porque tudo é sobre pessoas. Né? Os nossos clientes são pessoas, a nossa equipe é formada por pessoas, os nossos fornecedores são pessoas. Então, se você quer expandir, se você quer crescer profissionalmente também, você precisa saber se relacionar com as pessoas. Porque são elas que movem aí o nosso trabalho, as nossas demandas. Hoje vocês são aqui os meus clientes, amanhã sou eu sendo cliente de vocês também. Então, é o tempo todo a gente ter essa mentalidade de fato. E quando a gente fala sobre recrutamento e seleção, cultura, enfim, acho que o principal é a gente entender que cultura é comportamento. Então, uma empresa ela não tem valores. O que tem valores? As pessoas que estão na empresa. Então, é a forma como você se comporta todos os dias na sua empresa. Será que quando um candidato chega lá para trabalhar com você, você vende a empresa que você ainda vai ter ou a empresa que você realmente está? Porque em 2019, a gente teve que trocar 90% da nossa equipe no nosso escritório contábil. Porque tinha uma pessoa que não estava alinhada, era uma famosa laranja podre. E aí, a gente teve que trocar do dia para a noite, 15 pessoas saíram da nossa empresa. E a gente teve que tomar essa decisão e a gente trabalhou, talvez, 2019 inteiro, todos os sábados, para a gente conseguir dar conta das coisas. Porque, às vezes, a gente quer contratar rápido, mas se a gente contrata rápido, a gente não faz uma boa seleção, algo de forma assertiva. E aí, gente, passaram 12 pessoas no meu departamento pessoal e não ficava ninguém. Não ficava ninguém. Mas hoje, após 5 anos, aí o que aconteceu em 2020? Quem lembra? Pandemia. Eu falei, putz, grila, meu. A gente está aqui, 2019, tivemos que trocar toda a nossa equipe, mais de 20 pessoas demitidas, enfim, um monte de gente passando. Em 2020 veio a pandemia. E em 2021 também a gente teve pandemia, não é? Então, às vezes eu não sei qual momento que cada um está aqui, mas quando a gente entende sobre pessoas, quando a gente se conecta com pessoas, isso faz a diferença, porque a forma como a gente se conectou lá com a nossa equipe em 2019, com o pessoal que a gente foi contratando, fez com que hoje a gente estivesse nesse lugar, nesse momento que a gente está agora. Tendo equipe comercial, tendo equipe também de marketing, podendo, né, fazer várias coisas, mas muitas vezes não é fácil. E a gente, enquanto empresário, empreendedor, ou ali, né, hoje a pessoa que entrou com a gente como auxiliar, hoje ela é analista, ela é a líder do departamento pessoal, a gente muitas vezes está ali focado na operação, fazendo as coisas, então é muita coisa para fazer. Entre cuidar ali das pessoas, cuidar do nosso cliente e entregar uma DCTF Web, o que a gente vai escolher? Entregar a DCTF Web. Porque se a gente não entrega a DCTF Web, o que gera? Multa de R$250 no mínimo, não é? No ato. Já entregou, já se lascou. Não entregou, lascou, é assim. Então, isso acaba dificultando muitas vezes o nosso dia a dia. Só que não tem como a gente crescer e expandir se a gente não olhar para as pessoas que estão com a gente. Se a gente não olhar para os nossos clientes, se a gente não se conectar, porque pessoas se conectam com pessoas. A gente tem vários sistemas. A gente tem aqui a ContiMarket, a gente tem ChatGPT, a gente tem Google, tem um monte de coisa. Mas é essa troca que faz as pessoas estarem com a gente, estarem na empresa, né? Então, isso é importante, a gente olhar para a nossa cultura, entender que é comportamento. A forma como você se comporta, não adianta, dentro de casa, você falar... aliás, para fora você fala, não, a gente respeita todo mundo, aqui a gente é super humanizado, e dentro de casa, quando acontece um BO, você é zero tolerante a erros. Você não sabe lidar com as pessoas, você grita, você fala alto. E aí, como você vai querer que seu time esteja motivado para atender bem o seu cliente? Não tem como. Então, a cultura é a forma como a gente se comporta. A forma como você está se comportando é a forma como o seu time vai se comportar. Porque a liderança, por exemplo, e se o líder senta, a equipe deita. Se o líder deita, a equipe dorme. Então, a gente precisa entender isso. E, de fato, quando a gente vai fazer esse processo de recrutamento e seleção, quando a gente está fazendo o processo de recrutamento e seleção e quando a gente vai contratar as pessoas, muitas vezes é isso, a gente quer contratar rápido, porque a gente está com um monte de coisa para fazer, gente que está com vaga no DP agora em aberto, o que acontece? O que a gente tem? 13º, não é?
Tem um monte de coisa acontecendo, tudo em cima, fluindo, a gente vai lá e contrata a amiga da filha da tia Maria. E aí fala, vem aqui, pelo amor, quem já contratou aqui por indicação? Levanta a mão. Muitos, não é? A gente contrata por indicação, mas o problema não é a gente contratar a amiga da filha da tia Maria. O problema é que a gente não analisa se essa pessoa está dentro do nosso fit cultural. Se essa pessoa ela tem os nossos valores. Você precisa saber aquilo que você tolera na empresa, aquilo que você aceita. Às vezes a gente só sabe os nossos valores. Mas e aquilo que é inegociável para você? Por exemplo, mentira. Ou alguém que reclama. Isso é algo inegociável para mim dentro da minha empresa. A pessoa pode ser excelente. Só que aí eu faço uma pergunta para ela lá na entrevista. Pergunto para ela assim, e aí, como que foi, né? Por que você saiu lá da sua antiga empresa e tudo mais? E ela fala, porque era muito trabalho, meu chefe era assim, assado. Eu falo, tudo bem, vamos ver. Aí eu pergunto, e como que foi para chegar aqui? Ela fala, nossa, tava um trânsito, demorei para chegar, tinha um monte de muvuca. Aí eu falo, e como que foi para você subir aqui o elevador, pegar o elevador para subir aqui no nosso escritório? Às vezes ele demora, aí a pessoa vai lá e fala, nossa, realmente demorou muito. Aí, você está vendo? A gente vai começando a perceber que não é que a pessoa reclamou, falou de uma situação pontual, que ela tem esse comportamento. Então, se ela é uma pessoa que reclama de tudo, o que acontece? Não está dentro do meu fit cultural. Então, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa mapear os nossos comportamentos. A gente perceber isso. Porque quando a gente vai fazer um processo de recrutamento e seleção, o recrutamento não adianta você, contratar lá a amiga da filha da tia Maria, mas você só divulgar a sua vaga em um único canal. Pegar lá, fazer um postzinho no Facebook e aí você achar que vai aparecer as pessoas. Vocês têm que pulverizar os canais de vocês. A gente tem aqui, a plataforma da ContiMarket, a gente tem a Cato, a gente tem o InfoJobs, a gente tem o Facebook, a gente tem o LinkedIn, aí a gente tem os grupos do WhatsApp também. Hoje a Zoe, a nossa plataforma, ela publica em mais de 40 canais. Porque quando eu comecei a fazer processo de recrutamento e seleção, aí eu publicava uma no Face, outra em outro lugar e tudo mais, aí recebe um monte de currículo. Mas se você não conta com uma empresa de recrutamento e seleção, é você fazer esse processo de pulverizar suas vagas. Porque aí começa o recrutamento. Para a gente fazer uma seleção, a gente precisa ter as pessoas. Senão a gente seleciona. Não seleciona. E se a gente não seleciona, a gente coloca para dentro quem apareceu ali, quem deixou o currículo e tudo mais, e vai, não dá certo, demito na experiência. Coloca 45 mais 45, aí quando chega nos 45, você já está vendo que não está indo bem. Você vai, não, mas acho que é melhor renovar, né? Ruim com ele, pior sem ele. E aí a gente continua cometendo o mesmo erro. Então, para a gente conseguir fazer a seleção, a gente precisa ter candidatos. E para a gente ter candidatos, não adianta você colocar lá, vaga, auxiliar fiscal, salário... auxiliar fiscal, fazer XYZ, importar as notas, escrituração e tudo mais, aí você não coloca o salário, você não coloca os benefícios, você não coloca a localização da empresa. Então, a gente precisa saber o perfil da vaga. Quais são as competências técnicas que essa pessoa precisa fazer? Ela precisa saber fazer. Quais são as competências comportamentais? Ou seja, quais habilidades ela precisa ter? Ela precisa saber falar com o cliente, porque se ela for entrar aqui num cargo de... Vamos colocar um cargo de analista, um cargo de coordenação, essa pessoa, se ela não tiver um bom relacionamento interpessoal, se ela não saber se comunicar, e se ela não for uma pessoa proativa, ela vai ter as competências para assumir esse cargo? Não. E muitas vezes a gente só foca no técnico. E o que acontece? As pessoas são contratadas pelo técnico e demitidas pelo comportamento. Pesquisas já apontam isso. Então, a gente precisa definir o perfil da vaga, olhar para essas competências comportamentais, colocar a vaga no mercado, então fazer uma seleção tanto interna quanto externa também. Será que não tem ninguém aí que está trabalhando com você, enfim, que tenha uma habilidade? Porque o técnico, gente, a gente treina. A gente capacita. É que às vezes a gente fala que não tem tempo. Mas ninguém tem tempo. Tá todo mundo com a agenda cheia. E até quem faz uma autogestão e a empresa faz esse processo de autogestão, dificilmente um líder, de verdade, ele vai ficar só respondendo sim ou não no WhatsApp. Sim, não, sim, não.
faz isso, faz aquilo. Não, então se você não priorizar o seu tempo, fazer essa boa gestão para que você possa colocar a vaga ali no mercado, divulgar nos diferentes canais, você não consegue ir para a seleção. Porque a seleção é você ver os candidatos se eles estão de acordo com a parte técnica, comportamental e fit cultural. Hoje na Zoe, eu sou psicóloga, a minha equipe, todos são de psicólogos também, porque a gente é especialista no comportamento. Mas, por toda essa vivência que eu tenho de escritório contábil, e ainda atuo em escritório contábil, estou fazendo contabilidade também, a gente criou essa metodologia para que a gente possa identificar tanto a parte técnica, comportamental e fit cultural. Mas a gente entende que cada empresa é uma empresa. Então, por mais que um auxiliar fiscal vai fazer XYZ, um assistente também, um analista, a gente entende que cada empresa é uma empresa. E o mais importante, gente, é a gente ver se essa pessoa está dentro do perfil que a gente precisa. Dentro do nosso fit cultural, como eu falei para vocês. Ah, Lê, mas o que é esse fit cultural? O que é a cultura? É o comportamento. Então, como eu falei, da reclamação. Agora, se você é uma empresa que preza por pontualidade, por exemplo, se a pessoa ela chega atrasada na entrevista, e aí? Mas aí o que a gente faz? A gente contrata, porque está desesperado, não é? Exato, está precisando. Mas a gente precisa. Tia Maria falou que ela está precisando. Vamos dar uma oportunidade, né? É só uma entrevista. Então, ó, ele está falando aqui. Qual é o seu nome? Oi? Moacir. Moacir falou, aqui não. Aqui, isso aí, hein, Moacir? Isso mesmo. Aqui não, porque, gente... Não, com certeza. Exatamente. Então, o ambiente, a internet, as coisas, quantos candidatos, quantas pessoas, inclusive a Cauane que está aqui, que foi contratada por mim, a gente foi fazer entrevista, não estava funcionando, a internet caiu, aconteceu várias coisas, mas ela está aqui. Porque não é um único fator determinante. É o que eu falei, é a gente avaliar... Oi? Olha, a gente fez a seleção, na verdade a gente contratou 2 pessoas para a vaga. Hã? Não é. Participou do processo seletivo, né, Cá? Mas, de fato, a gente precisa olhar os diferentes fatores dentro do processo seletivo. Então, exatamente como o Moacir falou, a gente vai olhar isso, a pontualidade. Claro, né, gente, aconteceu uma enchente, ou a pessoa ficou sem internet, ou acabou a luz. A gente precisa avaliar essas variáveis. Exato, essas variáveis. É a gente olhar para isso, ter esse olhar cuidadoso e crítico com as coisas. E ir percebendo os sinais que as pessoas vão dando durante o processo seletivo. Por mais que isso tenha acontecido, quando a gente fez a entrevista, ela já tinha passado por várias etapas, né, Cauane? Já tinha ido presencial no escritório, já tinha feito as entrevistas lá com o pessoal da nossa equipe, do recrutamento e seleção. Quando a gente foi fazer as entrevistas, não estava funcionando a internet. E ela chegou para a entrevista final. E aí a gente remarcou, e aí depois a gente teve que fazer isso algumas vezes e deu certo. E ela está aqui e está entregando o resultado. Então, a condição que ela estava naquele momento não determinou se ela estaria na nossa vaga ou não. Então, a gente... Pode falar. Isso aí. É que nem você mesmo falou, às vezes acontece um imprevisto, mas são várias etapas, não é aquele único imprevisto que vai... Né? Exatamente. Por isso que a gente tem que fazer a seleção. Então, a gente precisa fazer uma triagem de currículo, os testes e avaliações, as entrevistas por competências. Então, vou explicar mais para vocês para frente sobre essas entrevistas por competências. Entrevista técnica, a proposta de trabalho. Então, é a gente ir avaliando o candidato desde a forma como ele vai lá e envia o currículo dele. Como ele envia o currículo, como que está escrito, se ele se preocupou em mandar
o currículo ali de forma assertiva, ou se estava tudo bagunçado. A gente precisa olhar para essas coisas. E aí você vai fazendo um compilado de informações. Porque a gente começa a perceber que a gente tem uma previsibilidade do comportamento da pessoa pensando no comportamento anterior que ela teve. Então, a forma como ela se comporta anteriormente. Então, se você quer saber se é uma pessoa que sabe trabalhar sob pressão, você não vai falar, ó, na minha empresa, a gente aqui trabalha com pressão. Como é isso para você? A nossa pergunta é, na última empresa, qual foi uma situação que você teve que trabalhar aí com bastante prazo, meta, com várias coisas ali acontecendo? Como que você lidou com isso? E a pessoa vai dar uma resposta. Dependendo daquilo que ela responder, você vai falar, acho que essa pessoa sabe trabalhar sob pressão. Ou não. Então, é a gente ir fazendo essa seleção. Definindo esse perfil da vaga, a gente faz essa listagem dos pré-requisitos, daquilo que é requerido, define essas competências e as comportamentais. Então, coloquei aqui as habilidades específicas. E as comportamentais, as atitudes, as emoções, sentimentos e características individuais e profissionais. E a gente fazer essas publicações nos diversos canais de fato. Então, busca ali o seu banco de talentos também. Quantas pessoas que já enviaram currículos aí no e-mail de vocês? Muitas. E aí você tinha uma vaga, aí você fechou aquela vaga, mas vai fazendo uma pastinha, porque isso vai facilitando. Às vezes aquele candidato não estava no momento certo para fazer ali a entrevista, não estava disponível, e aí você pode chamar ele pela uma segunda vez. Então, a gente fazer isso também, publicar em diversas plataformas, para que a gente possa, né, como o Alexandre falou, fazer essa seleção e por etapas. Então, você pode colocar um vídeo de apresentação, você pode colocar esses testes lógicos, psicológicos também, né? Psicológico precisa ser aplicado por psicólogos, testes comportamentais, entre outros, dinâmica em grupo, para você ir avaliando o comportamento da pessoa, porque é isso, o técnico a gente vai treinando também. A gente vai capacitando. O comportamental a gente também treina. Mas, às vezes, aquela característica nata que a pessoa tem é muito mais demorado, talvez, para a gente treinar e capacitar do que você ensinar ela a fazer os lançamentos contábeis. Entende? Você treinar a comunicação dela, por exemplo, é uma trilha muito mais extensa do que na parte técnica. Porque tem curso, tem coisa e tudo mais. E muitas coisas do comportamento é na prática. É nesse dia a dia. E o que é essa entrevista por competência? Alguém conhece a entrevista por competência? Aplicam aí nos escritórios? Não? Vou explicar então aqui para vocês. A entrevista por competência é isso, é a gente fazer perguntas situacionais. Então, para você ter uma previsibilidade de como a pessoa vai se comportar, você entende como ela se comportou anteriormente. A metodologia que a gente utiliza é a STAR, situação, tarefa, ação e resultado. Então, por exemplo, se você quer saber se a pessoa ela tem foco em resultado, conte-me sobre um projeto que você participou ou coordenou que precisou ter seu prazo prorrogado. Então, a gente entende como a pessoa lida com isso. Como que foi? Conte-me sobre algum resultado inesperado que tenha ultrapassado as expectativas. Então, é você ir pensando em situações, situação, tarefa, ação e resultado. Em situações que ela pode ter passado para você ter essa previsibilidade de como ela vai se comportar. E, a partir disso, ir fazendo a sua análise. Autoconfiança. Qual a coisa mais importante que você acha que fez por você mesmo? E a pessoa vai trazer, gente, respostas aleatórias, assim, tipo, eu, por exemplo, comecei a treinar todos os dias, comecei a malhar, comecei a me exercitar, cuidar da minha saúde. Então, você vai avaliando isso, não só pensar em, você sabe fazer a entrega de Simples Nacional, de lucro presumido, de lucro real? Como que você faz os lançamentos contábeis? Ou como que você sabe fazer rescisão, admissão, férias, calculado 13º? Então, a gente ter essa percepção de analisar a parte comportamental também. Liderança. Então, qual estilo de liderança você usou na sua última equipe? Então, é isso, é pensar em como essa pessoa se comportou. E a gente definindo os perfis ideais dessa pessoa na contabilidade, né? Então, pensar nas hard skills que a gente fala, que são a parte técnica.
Então, conhecimento no contábil e fiscal, gestão de projetos, análise financeira, conhecimento em sistemas de tecnologia e as soft skills, comunicação assertiva, empatia, proatividade, colaboração, liderança. Algo que é muito importante também na nossa empresa é a questão da trabalho em equipe, da união. É algo que a gente preza. Então, se na entrevista, se no processo seletivo, a gente identifica que essa pessoa, ela, por exemplo, ela traz, né, que nas antigas empresas dela, ou se é uma vaga de estágio também, aqui a gente tem a Isa, que é estagiária. Então, a Isa veio trabalhar com a gente, ela tinha uma pouquíssima experiência, mas a gente consegue avaliar também a pessoa sem ser que ela tenha uma grande vivência. Sabe aquela piada que já viram? O cara quer que você já seja um super perfil de liderança, só que você tem, sei lá, tipo, 15 anos. Então, às vezes, a pessoa quer que você seja um super saiyajin. Só que, cara, tem coisas que a gente só vai ficar bom com o tempo e com a prática. A gente pode até acelerar o processo de treinamento, conhecimento. Então, eu posso fazer vários cursos de como fazer palestra, de como ministrar treinamento. Mas, com certeza, quando chegar na minha 100ª palestra, por exemplo, eu vou estar muito melhor do que a primeira que eu fiz. Então, a gente ter esse olhar com as pessoas e para essas habilidades, né, de colaboração, liderança. Inclusive, esse ano, eu fiz o meu primeiro evento para mais de 350 pessoas. E vocês acham que foi uma super empresa que me ajudou a fazer esse evento? Não. Fui eu, a Isa, então eu, uma estagiária e um sonho. E deu certo. Então, assim, a Isabela já tinha feito evento, Isa? Eu também nunca tinha feito evento. Mas a gente sabia, e quando eu entrevistei ela, quando eu fiz a seleção, eu sabia que ela era uma pessoa proativa, uma pessoa comunicativa, disposta a aprender. Eu fui analisando esses pontos. E é isso, nosso evento, que era para ser de 300 pessoas, foram mais de 350 pessoas. Deu overbook, né? Mais de 400 pessoas participando com a gente, lá na nossa cidade, em Santo André. E eu não contratei uma super pessoa especialista em eventos para fazer. Talvez se eu tivesse contratado, seria muito mais fácil. Mas o quanto que a gente aprendeu, e a gente já está pronto para o ano que vem fazer o nosso primeiro evento para mais de 1000 pessoas. Então é isso, é a gente ir capacitando, treinando, avaliando esses pontos. Então, eu quero abrir aqui, né, para vocês, e quando a gente fala isso no recrutamento e seleção de pessoas, de fato, é a gente ter esse olhar cuidadoso, né? Realmente perceber que essas pessoas, elas vão estar dentro ali, né, do nosso negócio, no nosso dia a dia, e a gente precisa, inclusive, vender a nossa ideia para ela também. Então, não é só você pegar a pessoa e colocar ela ali para trabalhar. E outra coisa, como vocês já ouviram falar, a pessoa para trabalhar numa empresa é um casamento, não é? Tem que dar certo. Só que não é só você, enquanto pessoa ali selecionando ou fazendo. Ela também está te avaliando. E aí, como que está isso? O que vocês acham que as pessoas estão falando aí sobre você, sobre a sua empresa, sobre a sua liderança, sobre você sendo par de uma outra pessoa também? Porque é isso que vai fazer as pessoas quererem trabalhar com você. As pessoas que estão dentro vendem para as pessoas que estão fora. Só que as pessoas que estão dentro precisam estar satisfeitas. Precisam estar bem. A gente precisa promover esse ambiente. Senão a gente não consegue contratar mais pessoas. Senão, já aconteceu casos de empresas assim que eu atendo. A gente atende desde empresas que tem 5 pessoas a empresas que tem mais de 800 colaboradores. Gente, eu atendo uma empresa que tem um escritório contábil que tem mais de 800 colaboradores. E já tiveram empresas que a gente ia fazer a seleção e tudo mais, a vaga era boa, o salário era bom, só que as pessoas desistiam porque era uma cidade pequena e todo mundo sabia como que era trabalhar lá. E as pessoas não queriam fazer. Não queriam ir para a empresa, né? Fazer o processo seletivo e tudo mais. Então, não é só sobre eu que escolho aqui todo mundo, eu que faço tudo do jeito que tem que fazer, do jeito que tem que ser, mas as pessoas também estão avaliando. E a gente, não é só sobre você fazer um plano de carreira, cargos e salários. É você fazer um plano de esperança. Plano de esperança.
Para onde que a gente vai? O que a gente vai fazer? O que a gente vai conquistar? Quais são os nossos objetivos? Galera do online aí, aqui, ó, a câmera tá me seguindo. Quais são os nossos objetivos? Então, você precisa ter essa comunicação. Comunicação é essencial para a gente conseguir ter essa equipe engajada. Então, hoje já fazem 5 anos que a gente teve que trocar, que a gente teve essa troca do nosso time. Mas agora já fazem 5 anos que pessoas que entraram lá com a gente em 2019 estão com a gente. Só que a gente mudou a nossa liderança também. Porque a gente, às vezes, a minha mãe, ela não queria falar as coisas. Falava, ai, não, deixa isso pra lá. Aí foi virando, gente, um grande... nem sei dimensionar, mas assim, uma grande bola de neve. Porque cada pessoa falava uma coisa, pensava outra e tudo mais. E aí eu falei, não, um dos nossos valores precisa ser comunicação. Então, as pessoas precisam se comunicar bem. E se você mantém alguém na sua empresa porque tem um excelente resultado, mas não está dentro do seu fit cultural, da sua cultura, daquilo que você acredita, você está reforçando para os outros que aquilo que ele está fazendo está certo. Então, assim, putz, seu melhor vendedor e tudo mais, mas ele não respeita as pessoas, ele não se comporta de uma forma adequada, ele não está nem aí, ele faz as coisas do jeito que ele acha que é melhor para ele, ele entrega o resultado. Se quer que ele venda 50, 60 mil, ele vai lá e vende. E aí, o que você está fazendo com o seu time ali de vendas? Ou com suas outras pessoas? Ah, tá tudo bem. Ele vai lá e grita com você, te responde na frente das outras pessoas. Só que você está tão agarrado com o valor ali que ele entrega para você mensalmente que você fala, ih, se eu perder esse vendedor... E aí as outras pessoas estão vendo, porque está todo mundo ali assistindo aquilo. Então a gente precisa ter esse cuidado. Olhar, porque o recrutamento e seleção é isso, é a gente, de fato, pensar em reduzir o turnover, né? Ou seja, a quantidade de pessoas que saem da empresa. Gente, tem uma empresa que eu peguei para fazer consultoria, que assim... A empresa tem o quê? 40 pessoas e tudo mais. Esse ano, todo mês tem troca de funcionário. Todo mês tem troca de pessoas. E aí eu jogo esse questionamento. Será que é realmente as pessoas que não estão adequadas ali com a empresa? Ou será que é isso, a gestão? Porque esse é o meu olhar enquanto psicóloga. Olhar para as pessoas, promover saúde e bem-estar no ambiente de trabalho. Olhar para as pessoas e olhar também ali para a diretoria. Só que a gente precisa ter produtividade e positividade também. Não adianta ter muita produtividade, ou seja, alinhamentos, metas, estratégias, expectativas, e a gente não ter a positividade, não ter a comunicação, não ter o respeito, não ter a segurança psicológica, não fazer feedback, não trocar. Então, a gente... precisa ter, para a gente ter uma equipe de alta performance que começa lá no recrutamento e seleção, a gente selecionando as pessoas certas, como o Rogério falou aqui. Teve muita gente, né, que são sócios deles e tudo mais, e que ele fez uma seleção para escolher quem eram as pessoas que iam entrar e fazer parte. Não era qualquer pessoa. Qualquer pessoa, não que não tivesse conhecimento necessário, as habilidades necessárias, mas assim, pessoas que estariam alinhadas com aquilo que ele precisa. Com aquilo que ele acredita, porque é nós, líderes, gestores, que vamos dar esse norte para a empresa. É a gente que vai conduzir ali as coisas. Entende? Então, é a gente ter esse cuidado desde a seleção, para a gente fortalecer a nossa cultura organizacional. Então, como eu falei, muitas pessoas falam, né, cultura organizacional e tudo mais, como eu falei, é comportamento, é a forma como você se comporta. Todos os dias. Porque uma empresa, ela não tem valores. Quem tem valores são as pessoas que compõem essa empresa. Bom, então as estratégias que são eficientes aí no recrutamento e seleção é a gente fazer essa análise e necessidades do requisito da equipe ali, que eu falo contábil, né, mas a equipe geral que você estiver fazendo e cuidando. De fato, você pensar e descrever o cargo das pessoas. Então, não é só, preciso de um coordenador fiscal. Aí você coloca lá e espera que essa pessoa apareça. Vai aparecer, mas se você colocar a descrição, o que essa pessoa vai fazer, esse coordenador fiscal? Porque, às vezes, na sua empresa, é uma empresa que é especialista na área médica, por exemplo.
ela vai ter que saber algumas coisas específicas ali para fazer a coordenação daquele time. Ou uma empresa especialista em construção civil, ou empresas, enfim, de outros segmentos. Então, a gente precisa fazer essa descrição detalhada. A seleção de canais de recrutamento e seleção específicos, como eu falei, não publiquem só a vaga de vocês em um único canal. Porque quando a gente só publica em um único canal, a gente diminui a quantidade de pessoas participando do nosso processo seletivo. Se a gente faz isso, a gente consegue fazer a seleção? Não consegue. Avaliar essas competências técnicas e comportamentais, avaliar essa afinidade da pessoa com a cultura da empresa. E aí, gente, muitas vezes a gente quer achar a pessoa perfeita. Então, que mora perto, que aceita ali o salário que você colocou, que sabe tudo, né, da parte técnica, que sabe tudo, que está dentro do seu fit cultural e tudo mais. Mas, gente, o nosso mercado está extremamente aquecido. Extremamente aquecido. Então, a gente precisa saber aquilo que realmente é necessário para a vaga. O que dá para eu treinar essa pessoa? O que dá para eu ensinar para ela? O que realmente eu preciso que ela saiba? Porque, senão, já vi casos de empresa, e eu atendi a empresa, que tem mais de 350 funcionários, enfim, e a vaga de especialista fiscal estava aberta, gente, por 6 meses. E aí, eles fecharam com a Zoe, a gente fechou essa vaga em 2 semanas. E eles já tinham passado no processo seletivo deles mais de 190 pessoas. Eu falei, nossa, bem tranquilo esse desafio aqui que você está me passando, né? Porque eu não posso mandar alguém que já passou no processo seletivo da empresa. Eu vou ter que encontrar outras pessoas. Então, esses alinhamentos que a gente precisa ter com o nosso, você sendo diretor, ou você também trabalhando em uma empresa, você fazer esse alinhamento com o seu líder. Então, né, ser flexível com as coisas. E você também, enquanto diretor, entender aquilo que você está oferecendo. Eu falo isso para muitos clientes. Você quer um auxiliar fiscal, um assistente fiscal, por exemplo. Mas aí você quer pagar o piso, só que você quer que essa pessoa tenha experiência em escritório contábil. E aí? Por que ela vai sair de uma empresa que ela ganha 1.945, é isso? Que tá o nosso piso, mais ou menos, né? 1.945... para ir para a sua por esse mesmo valor. Porque a sua empresa é mais legal, é mais divertida. Não é só isso. Então, a gente precisa também olhar para essa questão salarial. Entende? Mas, óbvio, né? Se a pessoa ela só está vindo por dinheiro, por exemplo, e se ela já tem, e se você olha o currículo dela, e você faz a entrevista, e todas as empresas que ela saiu porque ela foi para uma oportunidade porque o salário era maior. O que a gente já começa a entender, que vocês aprenderam aqui? Que a probabilidade dela se comportar dessa mesma forma na sua empresa é grande. E aí é você escolher se você quer arriscar isso, porque ela tem outras competências ou não. Então, a gente ter esse olhar para essas estratégias de fato. Fazer esses feedbacks também, né? Com a nossa equipe. Qual foi o último feedback que você deu para a sua equipe nesse ano? Para as pessoas que trabalham com você. Às vezes a gente fala que a gente quer trocar o nosso time, que ele não está bom, mas você falou para a pessoa que ela não está performando da forma como você espera? Ou você só está deixando as coisas fluírem e tocar e até que você fala, vou demitir. Então, a gente precisa fazer feedback. A gente precisa conversar ali com o nosso time, sair com combinados também naquela ação. Bom, então a gente ter todo esse olhar, fazer isso de forma assertiva e, de fato, agora eu queria ouvir de vocês também, né? Quais dificuldades que vocês têm aí no recrutamento e seleção? O que vocês percebem também? Enfim, como eu posso ajudar vocês? Okay. Pode falar, então. Guilherme. E aí, Gui? Oi, gente, eu de novo. Então, assim... Isso aí. Eu acho que alguns outros escritórios pequenos podem também enfrentar esse problema. Qual o conselho que você tem para a gente fazer um plano de carreira ou fazer o local de trabalho se tornar mais interessante
sei lá, num escritório que tem 3, 4 pessoas, que a gente sabe que a gente não vai conseguir subir salários para, tipo, 8, 10 mil, como em outras grandes empresas. Como que a gente pode manter esses funcionários de uma maneira melhor? Boa. A minha empresa, também a gente, no total hoje nós somos em mais de, acho que 30 pessoas. Mas eu já tive também 5 pessoas, 10 pessoas. E quando eu comecei, lá em 2019, quando a gente teve que trocar todo mundo, era eu e mais 3 pessoas. Então, assim, o que a gente precisa fazer? E outra coisa que eu sempre falo para as pessoas também, você que faz o seu plano de carreira. Não é você esperar que a empresa faça um plano de carreira para você se adequar. Você tem que saber onde você quer chegar, quais são os seus objetivos, se aquela empresa realmente está ali adequada para aquilo ou não. A gente tem que traçar isso. Mas acho que o principal, quando essa pessoa chegar ali para fazer o processo de recrutamento e seleção, você ser sincero com ela. Então, falar de como que é a empresa, do momento que vocês estão, mas onde vocês querem chegar. Ter ali benefícios atrativos. E não só as empresas que estão aqui, mas a grande maioria das empresas no Brasil são pequenas e médias empresas. Quem sustenta a economia do nosso país não são as multinacionais e tudo mais. Mais de 90% das empresas no Brasil são pequenas e médias empresas e empresas também familiares. Então, assim, realmente, a pessoa, ela não, né, dificilmente ela pode já chegar, enfim, você vai se tornar analista, depois você vai se tornar coordenador e depois você vai se tornar diretor. Porque depois o próximo diretor já é, por exemplo, no meu caso, eu sou a sucessora da empresa. Só que, eu entendendo, eu estando nesses ambientes, eu comecei a pensar em formas de como eu posso engajar o meu time ali no dia a dia. E eu sempre trago para eles que é um crescimento, muitas vezes, horizontal. Né? Então, a pessoa ela vai aprendendo mais coisas, a gente vai bonificando, a gente vai fazendo crescimento também. A Isa mesmo, que entrou esse ano como estagiária, já foi promovida. E palmas para a Isa, né? E olha, fazer um evento para 350 pessoas comigo, né? Imagina. Mas assim, Isa, tem mais alguém em cima de você na área de marketing? Não tem. Não tem, mas a gente tem ali um plano de carreira. Então, dela ser efetivada, dela se tornar ali a responsável, de vir mais pessoas também. Só que eu, enquanto empresa, estou disposta a isso. E estou fazendo isso também. Agora, é difícil. Acho que coisas também que a gente pode fazer é engajar as pessoas, fazer um café da manhã, ter um bate-papo também com os colaboradores. Tudo isso faz diferença. A minha empresa não é a empresa que paga os melhores salários, que tem os melhores benefícios e que está na melhor localização. A gente fica em Santo André, inclusive. Só que as pessoas que buscam também agora muito qualidade de vida. Então, é a gente saber falar da nossa empresa, mostrar a realidade, mas você, como eu falei, às vezes você não vai ter um plano de cargo de salário, mas você vai ter um plano de esperança. E trazer isso para as pessoas de forma assertiva e consistente. E gente boa, gente, a gente promove rápido. É isso. Tem que promover rápido. Às vezes, muitas empresas é isso. Você vai chegar num cargo ali de analista contábil, a pessoa que é analista contábil, ela vai estar fazendo lançamentos contábeis também. Porque dificilmente você vai estar num cargo de analista e você vai estar nas empresas, pelo menos que eu atendo, que são mais de 500 empresas contábeis que eu atendo. Os analistas, eles cuidam e fazem fechamento, muitas vezes, de empresas mais complexas, mas eles fazem do começo ao fim. Então, isso é uma realidade. Só que vão ter salários maiores, vão ter outras responsabilidades também. Então, é esse tipo de crescimento que a gente tem que trazer. Respondido? Quem mais? Opa. Boa tarde, meu nome é Eduardo. Tenho 2 perguntas, né? A primeira, antes de empreender, eu gostava muito de participar de entrevista, trocava bastante de empresa e tal, e tinha um sonho de trabalhar na Porto Seguro. Uhum. Minha irmã trabalha lá há 11 anos, tudo. E um belo dia saiu a vaga de analista contábil. Falei, minha chance. É agora. Entrei lá, 7 passos para fazer a entrevista. 7 etapas. Nossa. Aí na hora eu falei, obrigado, sonho realizado. Queria entender isso, do processo ser tão extenso. Uhum. E a segunda pergunta é, o meu último emprego antes de empreender, eu trabalhava numa rede de hamburguerias. Uhum. E lá é o seguinte, a gente tem o piso, né? E, sei lá, 1.600, 800, não lembro direito. Uhum. Só que a gente tinha uma concorrência com a informalidade.
Então, se o cara entrasse num aplicativo X lá que contrata para fazer evento, ele ganha mais do que ser registrado, 6x1, bater ponto, tudo. Então, o que a gente sofria lá era o seguinte: cara, eu prefiro fazer evento, trabalhar quinta, sexta, sábado e domingo, fico segunda, terça e quarta em casa, e eu não... Cara, fico livre e ganho mais do que ficar... Então, o turnover lá era gigantesco, sei lá, tinha 25, 30 vagas em aberto todo mês. Então, a gente brigava muito com... Como é que eu seduzo esse cara da base a trabalhar com a gente, sendo que ele pode ganhar mais jogando no Bet, no Tigrinho, essas coisas. Jogando, ganhando e perdendo também. Muito boas perguntas. Sobre essa questão, gente, das etapas do processo seletivo, como eu falei, a gente precisa fazer uma boa seleção. Na Zoe, a gente, antes de enviar os candidatos para os nossos clientes, as pessoas passam por no mínimo 4 etapas, mas são etapas online também, então de triagem de currículo, das entrevistas por competência, aplicação de teste e tudo mais. E isso a gente já fez dessa maneira bem assertiva. Só que tem empresas, a Porto Seguro, vamos pensar numa outra empresa aí, Senac, enfim, essas empresas também maiores. O que acontece? Muita gente manda muito currículo. É muita gente querendo trabalhar lá, é muita gente querendo uma oportunidade. Então, eles têm essa possibilidade, vamos dizer assim, de fazer mais etapas de um processo seletivo. Meu primo trabalhou muitos anos na Porto Seguro também. Ele saiu, acho que ele trabalhou mais de 10 anos. Ele participou de processo seletivo interno e também passou por todas essas etapas. Então, isso é muito a estratégia da empresa, o RH às vezes que determina e tudo mais, mas a minha orientação com empresas que são pequenas e médias empresas do segmento contábil. Não dá para ficar fazendo um monte de etapa de seleção. Você precisa fazer uma boa seleção de currículo. Aí você não vai lá também, ao invés de ter 7, você vai só ter 2. Você vê o currículo, liga para a pessoa e fala, vem aqui fazer entrevista. Então aí, a gente já perdeu algumas etapas. O que você pode fazer? Pega ali o currículo, aí você vai lá, liga para essa pessoa, ou manda uma mensagem, faz algumas perguntas de triagem, pergunta qual o salário dela, o que ela sabe fazer, onde ela mora, quanto tempo que ela demora. Aí você já fez uma pré-seleção. Aí sim você chama ela para entrevista. Não pega o currículo, marca entrevista. Pega currículo, marca entrevista. Então, faça primeiro essa pré-seleção antes, né? De realmente, é isso, vi que essa pessoa tem um perfil. Vamos fazer primeiro, então, uma entrevista online, ao invés de fazer já entrevista presencial? Então, pensar nisso, né, de ser algo... tanto é que quando a gente envia os candidatos para os nossos clientes, eles já estão aprovados por nós. E aí eu falo para o cliente, marca uma entrevista presencial online. Aí às vezes tem cliente que quer fazer, aí faz mais uma entrevista, aí faz online, aí depois faz o presencial, aí depois quer aplicar o teste, aí quer chamar a coordenação, já perdeu o candidato. Na área contábil é isso, já perdeu o candidato, se agir dessa forma. Porque você precisa ter agilidade. E se você não é exatamente especialista naquilo, a Porto Seguro tem um time de recrutamento e seleção que vai fazendo lá e tudo mais, vão cuidando das etapas. Se você não é especialista naquilo, você vai perdendo o engajamento das pessoas. E se você também só pega um monte de currículo, liga e marca entrevista, quantas pessoas que não foram já, quando você fez dessa forma, não foram na entrevista? Um monte. Eu sei porque meus clientes falam isso para mim. Eu chamo as pessoas, não vão na entrevista. E aí, você então precisa fazer essa primeira triagem, no mínimo, para que você veja se a pessoa está alinhada. E sobre a questão do turnover, gente, tem áreas e áreas. Eu atendo uma empresa que é a maior empresa de seguros do Brasil. Seguros, a parte de saúde e tudo mais. E essa empresa... eles tinham um turnover também muito, muito grande. E aí, a gente não conseguia aumentar o número de pessoas e tudo mais. Enfim, eles tinham várias unidades. E aí, eu fiz uma estratégia, vou contar aqui para vocês em primeira mão, que é contratar estagiários do ensino médio. Contratamos estagiários do ensino médio, contratamos jovem aprendiz, e hoje essa empresa saiu de 5 colaboradores para 85 colaboradores. E mais de 5 unidades. Então, a gente pensar nessa estratégia e entender também o mercado. E hoje, a primeira pessoa que eu contratei lá
vai fazer 1 ano já em 3 de janeiro do ano que vem. Então é isso, essa seleção assertiva. 90% das vagas que a gente faz, as pessoas estão na empresa há mais de 6 meses, 1 ano, são dados que eu venho recolhendo desde 2019. Então, assim, é a gente ter esse olhar e entender também o nosso mercado. E também, assim, se você também não tem um plano de esperança, putz, você vai entrar aqui, sei lá, como empacotador, mas depois você pode ir para uma outra posição, você pode crescer, pode virar chapeiro, sei lá, algo nesse sentido, a pessoa também é isso, vai escolher trabalhar ali de final de semana. Só que se você tem um plano de ação, algo que faça sentido também para ela e ela compre ali a sua ideia e ela veja você se movimentando, se essa pessoa aí não quiser trabalhar isso, né, só quer trabalhar de final de semana, ela pode não ter o perfil também para trabalhar com você. Porque não é essa necessidade que você tem. Você vê que você estava falando, mais empresas, você está falando mais de empresas de grande porte e médio porte. Tudo bem, eu até concordo com o seu sistema. Mas eu já vi muitas empresas, como a gente trabalha com contabilidade, a gente tem empresas que estão abrindo, estão começando, querendo contratar pessoal, mas é da seguinte opinião, que eu já vi há muito tempo. De 10 empresas que você abre, 15 fecham. Uhum. É a realidade do nosso mercado. Duram até 2 anos, né? Fala assim pro cara, você quer abrir uma empresa? Você vai trabalhar de segunda a segunda e você está achando que você vai trabalhar menos, você vai trabalhar o dobrado. No CLT, você vai trabalhar o dobrado. E, amigo, na ponta do lápis. Durante pelo menos 4 anos na ponta do lápis. Não me venha com essa história, vou comprar um carro e não me dê empresa. Não. Tudo é da empresa. Nada é seu. Você é um mero funcionário. A empresa só sua, mas você é um mero funcionário. Se você quiser continuar no mercado. Como você está me sugerindo, mas eu já vi muitas empresas de grande porte que estão caindo, e já vi empresas que eu até tentei copiar, ou estou copiando. Tipo, coloca equipes de 10, mas cada um especialista na área. Os caras, tipo assim, não, mas o cara está entrando, mas qual é o seu perfil? Não. Ele sabe o que ele está fazendo na área dele. Aí eu falei, como eu cheguei, falei assim, cada departamento tem uma língua, o departamento pessoal tem uma língua, o departamento financeiro tem uma língua, fiscal tem uma língua, o contábil tem uma língua. Precisa de um intermediário nisso. O que eu verifiquei nessas empresas pequenas, de 10, 11, que está trazendo muito cliente, é isso. Eles falam a mesma língua, eles conversam entre eles. O cara do contábil também trabalha no RH, trabalha no financeiro. Eles fazem aquele intermédio, intercâmbio um entre o outro. Não aqui no Brasil estava com função. Eu fui copiar isso, não aqui no Brasil, em outros países. Inclusive, aqui tá começando. Tem um sistema, o Mapia, que ele faz isso. Então, é o que funciona. Aqui no Brasil parece que não. Pô, tecnologia, o TI também é outra área que está entrando. Agora é RH, o financeiro, contábil e o TI, que está fazendo parte, tem de fazer parte do contábil, não tem jeito. É outra área. E também não está vendo essa linguagem, num contato. Eles não falam a mesma língua. Você fica 2 horas com um departamento que faz parte do seu contábil, e no final, passa tudo para o contábil. Você tem de resumir para a gente fazer um plano, um balanceio da empresa. E eles não falam a mesma língua. Eu não sei qual a dificuldade que está tendo aí. Se é que você pode me ajudar nessa área. Oi? Tá muito... Acho que tá bom, né? Qual o seu nome? Adalto, realmente, as empresas, e o que eu percebo muito em empresas contábeis que eu atendo, são muito departamentalizadas. Então, a gente não pensa em grupo Zoe, a gente pensa em contábil, fiscal, departamento pessoal e societário, enfim. Só que hoje, a gente, no nosso escritório, nós somos isso, em 30 pessoas, nós temos departamento comercial, temos departamento de marketing, temos o TI terceirizado, e todo mundo se ajuda. E isso é a cultura. É nós, enquanto líderes, né? Eu, a Rosângela e tudo mais, a minha mãe é especialista na área contábil, eu já trabalhei no departamento fiscal e fui atrás de outros conhecimentos e tudo mais, e eu movimento a minha equipe para que todo mundo se ajude, para que todo mundo faça as coisas. Então, vai muito isso da liderança, do perfil também das pessoas, só que é algo que a gente precisa moldar. É algo que a gente precisa moldar e ir construindo. A minha empresa já foi muito departamentalizada, mas hoje todo mundo
trabalha muito junto. A gente tem sistemas também, o Mapia, por exemplo, é um sistema que a gente usa, que ele faz toda essa esteira de trabalho, assim, né, das pessoas e tudo mais. Então, é algo que a gente tem que construir no dia a dia, e você ir dando, se a pessoa está 100% focada ali no operacional, em entregar aquilo que precisa entregar, e não tem um espaço, uma janela para ela ver um pouco do contábil, um pouco do fiscal, um pouco do departamento pessoal, enfim, não tem como a gente exigir isso dela se ela não tem essa disponibilidade de tempo, né? Não faz essa boa gestão também, ou a gente não dá essa abertura, porque já está tudo muito ali encaminhado. Então, a gente precisa olhar para esses processos, para as pessoas que estão, moldar esse comportamento delas também, porque é isso. No meu escritório, essa semana, uma pessoa que trabalha com a gente, o filho dela ficou internada, ficou muito mal e tudo mais, e aí quem foi para a operação? Eu. Fui trabalhar ali no fiscal, fui ajudar as pessoas. Então, eu puxo o meu time para que a gente se comporte dessa forma. E hoje, por exemplo, a gente está aqui nesse treinamento, nessa roda de conversa, e parte do meu time está na praia, no Guarujá, porque está tendo um outro evento lá. Então, a gente se dividiu e a gente se ajudou. E tem uma pessoa lá me representando para falar da minha empresa. Então, é isso, é treino, é a gente entender não só da Zoe, mas da parte de contabilidade e tudo mais. É nesse dia a dia. Muito bom. Letícia, a gente tem pergunta online. O pessoal quer falar ali. Amanda, Bora. você pode ajudar a gente e trazer a pergunta? Bora. Por favor. Boa tarde, Boa. Letícia. Quem perguntou agora foi o Matheus Oliveira. Ele colocou assim: contratei uma pessoa com uma conduta fora do propósito da nossa empresa. Existe alguma forma de dar um feedback e recuperá-la para o nosso fit cultural? Ixi. Matheus, né? Que difícil. É Matheus? Matheus Oliveira. Matheus Oliveira. Por isso que tem que fazer uma boa seleção para avaliar essa questão do fit. Porque, gente, é muito difícil isso da pessoa, quando ela entrar lá, você querer mudar o jeito dela, a personalidade dela, para se adequar àquilo que você espera. Então, assim, é importante você fazer esse feedback, mostrar os pontos que são importantes aí dentro da sua empresa, aquilo que são os seus valores e tudo mais, fazer esse feedback com ela. Mas, assim, ver como ela vai se comportar. Como eu falo, o técnico é muito mais fácil da gente treinar, desenvolver e tudo mais, do que essa parte comportamental e cultural. Demanda mais tempo. É isso, uma criança, para ela aprender, para ela começar a andar, a correr, ela engatinha, ela tem todo esse passo a passo. E uma criança, quando ela está ali escrevendo, aprende a escrever, ela consegue, às vezes, depois de um pouco tempo, escrever uma carta. Então, essa parte mais, eu estou falando assim, hard skill, escrita, por exemplo, é uma coisa, às vezes, que a pessoa consegue mais rápido. Agora, essa parte comportamental e fit cultural, reverter isso é bem difícil. Eu aconselharia fazer esse feedback, ver como a pessoa vai se comportar, se ela está disposta a comprar esse jogo com você, se não, precisa fazer o desligamento, porque senão as pessoas que estão aí na sua empresa vão perceber que ela está desalinhada e que não faz sentido ela estar aí. Legal, muito bom. Tem mais uma pergunta, antes de trazer a pergunta para cá, tem mais uma pergunta no online, Amanda? Não, por enquanto foi só essa. Não? Legal, então por favor. Oi, Letícia, parabéns pela explanação. Você destacou na sua apresentação muito hard skill. Até essa última pergunta aí me despertou, né, para fazer essa colocação para você. A questão do soft skill, né, porque me parece que você induz, eu posso estar errado, mas você induz a contratar lá o sobrinho da Dona Maria, né, a dar a oportunidade, a trabalhar até um processo de inclusão, né? Considerando que essa pessoa estará apta a desenvolver o hard skill. Mas isso não é uma verdade, né? Eu preciso estabelecer este conhecimento para que eu possa colocar essa pessoa dentro do meu grupo, porque senão eu vou repetir as substituições, o turnover,
e assim sucessivamente, né? E complementando essa história aqui, não vamos pontuar A, B ou C. É que eu me lembrei de uma situação, tem uma empresa que se propõe a contratar 50 a mais aí no mercado. Uhum. Só que um dia eu vi uma publicação, ele queria uma pessoa com experiência, porém júnior. Falei, então, há muita contradição quando nós colocamos essas 50 questões. mais com pouca experiência. Eu quero experiência, só que eu não estou dando nenhuma das condições. Como que você vê essa questão do soft skills? Né? Nós temos aí vários movimentos, processo de inclusão, etc, etc. O nosso mundo, eu vejo dessa forma, é extremamente conservador. Né? Nós passamos por muitos momentos de sensibilidades ao fazer contratações, por questões legais, comportamentais, morais, etc. Uhum. Como que você vê esse universo aqui? Não é uma pergunta específica, de repente, só um comentário seu. Obrigado. De Espanha, qual o seu nome? Salvador Serrato, eu sou consultor empresarial. Salvador. Salvador, obrigada pela sua pergunta. Na verdade, o que eu costumo perceber em muitas empresas contábeis é que elas realmente olham para essa parte das hard skills. Eu, enquanto psicóloga, MBA também, né, em gestão de pessoas por competências, é extremamente importante que a gente tenha esse olhar para soft skills, que é a parte que eu trouxe aqui, da comunicação, da proatividade, da liderança. Liderança, para além de um cargo, ela é uma atitude. Então, a gente olhar para a pessoa como um todo. E a gente avaliar, fazer essa descrição da vaga também de acordo com aquilo que você precisa. Não adianta você também falar, olha, eu estou com uma vaga de analista financeiro e essa pessoa não ter essas habilidades, como eu falei para vocês aqui no início, de comunicação, de gestão de tempo, de saber, né, lidar com o cliente, lidar com as pessoas, e ela só saber, por exemplo, mexer no Excel, saber mexer no sistema que você precisa e tudo mais. Então, a gente precisa avaliar, sim, essa parte comportamental. Inclusive, a minha empresa, né, ela realmente, por todos sermos psicólogos, é o que a gente mais avalia dentro do nosso processo seletivo. E quando eu envio para os clientes, eu falo, você que está no dia a dia, você vai conseguir perceber se essa pessoa ela tem aí as competências técnicas necessárias para trabalhar com você. Porque você vai fazer perguntas que, às vezes, a gente, né, a RENF, por exemplo, é algo novo, o que a gente está fazendo. Então, eu sempre trago isso para os clientes também. E muitas empresas, a minha empresa, a gente trabalha, assim, fazendo vagas afirmativas, inclusive, trabalhando aí com pessoas, fazendo vaga para pessoas negras, para pessoas também com deficiência. Eu atendo o Rock in Rio, atendo o pessoal do Detol, enfim. E, de fato, o que a gente traz é da gente ter esse olhar para a decisão da vaga que a gente está fazendo, se o salário está coerente também, porque é isso, como você vai pegar uma pessoa 50 a mais júnior que tem experiência? Não faz sentido. Porque essa pessoa vai ter muita experiência. Ela vai ter muito conhecimento. A não ser que vocês já viram aquele filme Senhor Estagiário? Aquele filme, no Senhor Estagiário, é isso. Ele já tinha, né, uma grande vivência e tudo mais, mas ele estava ali desenvolvendo até outras habilidades, né, atuando de uma outra forma também. E aí ele foi ali ficando na empresa, enfim, e tudo mais. E esse foi o sentido da contratação. O Starbucks também faz muito isso, de contratar pessoas também 50 a mais, enfim. Então a gente precisa, sim, com certeza, ter esse olhar para hard skills, para soft skills. A gente treinar essas pessoas também, então os treinos comportamentais através de feedback, através de treinamentos, através da gente moldando ali o comportamento daquela pessoa de acordo com aquilo que você precisa. Mas eu concordo que é extremamente importante a gente olhar para esses 3 pontos: hard skills, soft skills e o fit cultural. Perfeito? Gente, tô amando, cheio de pergunta! Pessoal, mas antes a gente tem espaço para mais uma pergunta, então, e essa pergunta foi selecionada lá do online. Tudo bem. Tá bom?
Mas no final, a Letícia vai estar aqui com o time dela e tal, tá disponível para conversar ali. A gente vai ter o coffee no final. Vocês podem trocar ideia, fazer todas as perguntas. A gente tem outra pergunta que levantou a mão aqui também. Tem um monte de perguntas. Várias perguntas, hein? Hoje você vai sair daqui. Ó, inclusive, só uma coisa. Você pode colocar aqui ó, aquela imagem que a Isa te enviou? Gente, para todo mundo que está aqui, eu vou fazer um treinamento sobre inteligência emocional. Então, se vocês quiserem participar, é só escanear aqui também o QR Code. Vai ser um treinamento online, ao vivo, tá bom? E aí, a gente vai ter mais esse momento também. Legal, Inclusive, muito bom. Aproveita, gente. Online, ao vivo, gratuito, tá bom? Essa é a informação Não que vão importa. precisar pagar nada, mas preencha aí esse QR Code. Bora! É isso que importa. Amanda, solta a pergunta então. Solta aí, Amanda. Gran finale, hein? Bora lá. A Débora Avelar. Ela colocou assim: e quando os colaboradores não se identificam mais com a cultura da empresa? Excelente. Faz o que você fez. E aí? Faz o O que você que a fez gente precisa há fazer? 5 anos atrás. Eu respondo ou vocês respondem? Vocês aprenderam, né? O que a gente precisa fazer? Débora, I'm so sorry. Sinto muito, mas você precisa trocar esse time. Você talvez não... Porque você, líder, que dá o norte da cultura da sua empresa. Entende? Então, se essas pessoas não estão mais, tipo, no mesmo movimento que você, não dá para elas ficarem com você. Só que você também tem que agir de forma estratégica. Você não pode, né, chegar e demitir todo mundo. O que aconteceu na nossa empresa é que realmente a gente teve que agir dessa forma, porque essa pessoa, inclusive, que estava lá, pegou até cliente para ela. Então, foi uma situação muito grave. Agora, se você começa a perceber que as pessoas elas não estão dentro do seu perfil e tudo mais, você vai fazendo essas mudanças aos poucos. E tomar esse cuidado também para quem está entrando ficar próximo de você, para que para que as pessoas que estão e que vão ser trocadas não comecem tanto influenciar o comportamento daquela outra pessoa. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Legal, muito bom. Pessoal, uma salva de palmas aqui para Letícia. Se você... Muito obrigado, parabéns, prazer te conhecer. Pessoal, se você tem perguntas ainda, ela tá aqui durante até o final, eu acho. Ela vai estar aqui, agora vai ficar, agora já te comprometi, acabou. Ela vai ficar até o final. Pessoal, procurem ela, procure o time. Esse assunto é super importante. Pessoas é o principal ativo de qualquer empresa.